Fala galera do canal John Miller, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Jositon Correia e hoje eu tô aqui em ambiente livre por alguns motivos. Inclusive a gente está sujeito aqui a cair uma chuva daqui a pouco, barulho de cachorro na rua, carro. E obviamente, usem máscara em qualquer lugar que vocês forem. E se receberem parentes que vocês não têm contato normalmente, use máscara inclusive em casa, tá bom? Se proteja contra o Covid-19, seja a favor da ciência e seja uma boa pessoa acima de tudo, tá bom? Então fique nesse vídeo porque nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que são as aranhas que nós temos contato nas nossas casas, nos nossos bairros. Então fique aqui porque eu vou te mostrar o porquê que você não deve temer as aranhas e vocês vão conhecer também um pouquinho sobre elas, valeu? Pois bem galera, antes da gente falar sobre aranhas, temos que falar um pouquinho sobre classificação biológica. Onde as aranhas estão incluídas na classificação biológica? Elas estão incluídas num grupo, num filo chamado de artrópoda, ou grupo dos artrópodes. Grupo que está incluído os insetos, os crustáceos. Epa, ó, que eu falei, barulhão. Agora é um ônibus passando aqui atrás. Opa. Enfim, os artrópodes têm como característica comum a presença de patas articuladas, que permitem que esses animais realizem diversos movimentos com maior facilidade. E também a presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno no corpo, que é composto de quitina. Alguns crustáceos podem ter também na sua constituição do exoesqueleto um pouco de carbonato de cálcio. Que bonitinho o barulho dos passarinhos cantando aí, né? Enfim, vamos para a próxima parte do vídeo agora, que essa aqui foi rapidinha. Vamos falar agora sobre as subdivisões dos artrópodes. Só que classificar as aranhas somente como um artrópode ainda é muito inespecífico, justamente porque o grupo dos artrópodes é bem diversificado. Tem as aranhas, tem os miriápodes, que são os gongolos e lacraias, tem os próprios crustáceos. E aí a gente chega num subfilo chamado de Chelicerata, que é um grupo de animais que tem como característica comum, além das patas articuladas e do exoesqueleto, a presença de um apêndice bucal chamado de quelícera. A quelícera auxilia esse animal na captura, na verdade na mastigação desse animal, tá bom? Através da quelícera eles conseguem sugar todo o bolo digestivo de sua presa, tá bom? E aí a gente desce mais um pouquinho a classificação biológica para uma parte ainda mais específica, que é a classe. E aí a gente chega na classe aracnida. A classe aracnida é aquela que já inclui os aracnídeos propriamente ditos, tá bom? Que são os escorpiões, as aranhas, os solifugos. Também temos os falsos escorpiões, os escorpiões vinagres. É um grupo bem diversificado, tá bom? E dentro dessa classe nós temos uma ordem específica chamada de arane, que é a ordem das aranhas, tá bom? E é nela que a gente quer falar. A ordem das aranhas inclui mais ou menos 60 mil espécies, um pouquinho para cima, um pouquinho a menos. E ela tem como característica comum a presença de fiandeiras, ou seja, estruturas que ficam no abdômen desse animal que auxiliam ele na produção de teia. Obviamente, nem toda aranha vai produzir aquela teia redondinha que vocês veem no meio do jardim, no canto de parede. Até porque nós temos que levar em conta também o peso da aranha, tá? Então, vamos falar agora exatamente sobre essas aranhas. Primeiramente, galera, assim como todo aracnídeo, as aranhas possuem o corpo dividido em duas partes. Cefalotórax, que vai aparecer aqui, e também o abdômen, tá bom? Além disso, elas possuem 8 patas que estão sempre inseridas no cefalotórax desse animal. E essa é uma diferença muito clara para os insetos. Muita gente confunde aranha, escorpião, com inseto. Não se enganem. Um inseto ele tem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. E todas as 6 patas, 6, aracnídeos têm 8, insetos 6. Todas as 6 patas de um inseto estão inseridas no tórax do animal, na parte do meio do corpo, tá bom? No final do abdômen dos aracnídeos é onde se localizam as fiandeiras. Quem conseguir tirar uma fotinha, eu vou tentar achar uma foto e colocar nesse vídeo aqui, de uma aranha produzindo a sua teia para poder enrolar uma presa, tá bom? A produção de teia vai variar também ali na fiandeira. Algumas fiandeiras vão trabalhar para produzir teia específica para poder enrolar presas, para poder construir teias e por aí vai, tá bom? As fiandeiras produzem essa teia que é composta de um material extremamente resistente, flexível e raro, que é a seda, que até hoje muita gente tentou copiar, mas não conseguiu em laboratório. O máximo que a gente conseguiu chegar perto foi o Kevlar,
que é um material semelhante, mas ainda assim não é 100% seda. As aranhas assim, elas podem ser divididas basicamente em 3 grandes grupos. As migalomorfas, que são as caranguejeiras, tá bom? Aquelas coisas maravilhosas. As mesoteles, são aranhas bem primitivas que vivem lá na Ásia. E as araneomorfas, que são as aranhas mais comuns e mais diversificadas. São aquelas que a gente vê fazendo teiazinha no telhado, teiazinha no meio do jardim, aquelas pequenininhas, bem coloridas, tá bom? E aí a gente vai falar especificamente sobre o grupo das migalomorfas e das araneomorfas, tá? As migalomorfas, como as caranguejeiras, muita gente pode pensar que pelo tamanho delas ser assim, bem relevante, elas são extremamente venenosas. Aí que tá, galera. Assim como as migalomorfas, assim como boa parte das araneomorfas, elas não possuem um veneno tóxico para o ser humano. Isso também é uma informação legal. Toda aranha é venenosa? Vamos lá. Praticamente todas as aranhas são venenosas, com exceção de 2 grupinhos, que inclusive um desses 2 grupos, que não tem glândula de veneno, está presente na nossa casa. E agora também é bom para a gente falar sobre o que é um animal venenoso e um animal peçonhento. Um animal venenoso é aquele que já tem o veneno na sua própria pele e não precisa gastar energia para envenenar um animal ou uma presa qualquer. E geralmente esses animais venenosos, eles não são carnívoros, entendeu? Vamos dizer assim, eles geralmente estão sendo caçados por outros animais e acabam desenvolvendo essa capacidade de possuir o veneno na sua pele através da alimentação e por aí vai. Já o animal peçonhento é aquele que tem que gastar energia para poder inocular esse veneno em outro animal. É o caso das aranhas, das cobras e por aí vai. O caso das aranhas, as aranhas são peçonhentas, tá? Só que apesar de 99% delas serem peçonhentas, apenas 3 espécies no Brasil, ou seja, 1% praticamente, menos de 1%, é perigosa para o ser humano. Essas aranhas aqui no Brasil que são perigosas são a aranha armadeira, tá? Que tem um veneno que pode atingir o seu sistema nervoso. Inclusive, o veneno dela pode até causar priapismo, que é quando o homem tem uma ereção involuntária que pode acabar levando a disfunção erétil, tá bom? Aí tu pensa, tô com meus 50 anos, já comecei a ficar meio fraquinho, pô, vou tomar uma pancada de uma aranha armadeira. Não vai adiantar nada, você vai continuar broxa e depois você vai ficar numa ilusão, né? Num genjutsu, num Tsukuyomi infinito, com o seu negocinho lá, em pé, lá ereto, e depois que passar o efeito, você pode ter a sequela bem grave, que é a disfunção erétil permanente. Então nada de tomar picada de uma aranha armadeira para poder ficar galudo, tá bom? Nada disso. E ela é bem perigosa, sim, porque ela é agressiva, ela pica várias vezes, ela quer te atacar, na verdade. Se ela se sentir ameaçada, ela vai tentar te atacar várias vezes, diferentemente de outras aranhas que te picam e saem. A armadeira, ela realmente é agressiva nesse ponto. A outra aranha que é relevante em questão de perigo é a viúva negra, que apesar de ser muito comum lá na Austrália, ela também está presente aqui, se não me engano, uma espécie. E o veneno dela pode te causar problemas cardíacos, principalmente se você já for um paciente, uma pessoa que já tem alguns problemas. Nós não temos muitos casos de gravidade assim, mas é uma coisa que pode ocorrer. E a outra aranha perigosa é a aranha marrom, que é bem pequenininha, só que o problema dela é que o veneno é necrosante, ou seja, as toxinas presentes, as proteínas presentes nesse veneno acabam destruindo as células do seu epitélio, a célula do tecido epitelial, e causando necrose. Ou seja, a taxa de recuperação celular no seu tecido epitelial é menor do que a taxa de destruição. Então vai dar um problemão. E é por isso que qualquer pessoa que toma picada de aranha armadeira, às vezes nem sente, porque pela aranha ser pequenininha, as presas dessa aranha praticamente não são sentidas. Então a pessoa só vai perceber quando começa a ficar aquele inchaço, aquela vermelhidão, até chegar na putrefação do tecido. Outra coisa interessante sobre as aranhas é que elas não possuem antenas, tá bom? Esquece, a aranha não tem antena, aracnídeo não tem antena. Esquece esse lance. E também eles têm uma estruturazinha, um apêndice que parece uma patinha, mais na frente do corpo, próximo da região da boca, que se chama pedipalpo. Então se você vê uma caranguejeira na rua, não se engane, ela não tem 10 patas, tá bom?
Esse apêndicezinho que fica aqui meio que na frente do corpo, que você está vendo aqui, é o pedipalpo. Ele tem função sensorial para essa aranha. Ele consegue puxar o alimento, por exemplo, para a região da boca desse animal. E como função, reconhecimento tátil do ambiente, ou seja, com o toque ele consegue receber vibrações e por aí vai. É somente isso, não é uma pata, tá bom, galera? Outra coisa bem curiosa é que as aranhas fêmeas sempre são bem maiores que os machos. E elas praticam o canibalismo. Para quê? É uma garantia de energia que a fêmea vai ter comendo o macho, que é bem menor, para poder desenvolver os seus filhotes e protegê-los até o momento que ele estiver pronto para nascer. Olha o relâmpago aí, ó. Relâmpago não, trovão na verdade. E é por isso que essas aranhas fêmeas acabam fazendo isso. Elas são realmente muito maiores que os machos. Vocês vão ver nessa imagem aqui, tá? Realmente é muito grande. A proporção é quase que absurda. Enfim, galera, eu queria que esse vídeo aqui ficasse um pouco mais completo, mas por alguns problemas que eu tive aí de tempo e tudo mais, eu tive que gravar aqui meio que na pressa e fora de casa, inclusive. As aranhas mais comuns na nossa casa são da família Salticide, que são as aranhas papa-mosca, que são muito bonitinhas, sério. Quem não acha papa-mosca bonitinha, cara, você tem que ter um olho mais artístico. Aquilo lá é uma perfeição. É uma perfeição do mundo animal. As aranhas... Fusquinha lá tá bombando. As aranhas saltadoras, as papa-moscas, que nós conhecemos muito bem, elas são aranhas que vivem conosco dentro da nossa casa. Pelo amor de Deus, não mate essas aranhas porque elas são importantes no controle de insetos que te perturbam, como os mosquitos, as próprias moscas que ficam lá na cozinha. Elas são muito importantes, então nada de matar a aranha papa-mosca. Elas não representam perigo nenhum para você. Ai, Josita, mas se uma aranha papa-mosca me picar, cara, vai acontecer a mesma coisa que os caras lá da tropa de exploração fazem com os titãs de Shingeki no Kyojin. Vai dar uma navalhada lá no pé do bicho, mas tu não vai sentir nada, tá? Pra uma aranha papa-mosca te matar, pelo amor de Deus, só se tu tiver uma alergia extremamente profunda e por acaso essa aranha conseguir te picar, né? Porque ela foge demais. Outra aranha que é muito comum nas nossas casas, mas principalmente em jardim, em pedaços de arbusto, são as aranhas do gênero Argiope, especialmente a espécie Argiope argentata, também chamada de aranha de prata. Essa coisa maravilhosa aqui. Ela parece literalmente um xizinho na teia e ela reflete um brilho meio prateado assim à noite. Ela é muito bonita e é sinceramente a minha aranha favorita, tá? E ela é muito comum nas nossas casas e também é um animal muito importante no controle de insetos que podem te perturbar, tá bom? E é isso, galera. As aranhas são ecologicamente importantíssimas, então nada de matar aranha, pelo amor de Deus. Outra aranha muito comum, mas nem tanto assim no nosso ambiente, é a Nephila clavipes, que é a aranha dos fios de ouro. Muita gente, aqui em Nova Iguaçu, ela é muito comum no bairro de Vila de Cava, tá? Eu tenho uma colega que falou uma vez que tinha acho que 3 ou 4 no quintal dela. Eu fiquei doido, eu pedi para ver as fotos, cara, muito linda aquela aranha. Eu pessoalmente não tive a oportunidade de vê-la ainda, mas eu sei que aqui em Nova Iguaçu e pelo Brasil todinho praticamente tem essa aranha. Ela realmente constrói uma teia toda douradinha, meio amarelada, como vocês podem ver na foto. Ela é um pouco grande, ela é meio grandinha, mas ela também não representa perigo nenhum. Inclusive, ela é uma das aranhas mais mansas, assim, mais fáceis de se manusear. Você consegue pegar ela com bastante tranquilidade na mão, que ela fica quietinha. Inclusive, ela aceita carinho. Pelo menos foi o que eu vi, ou que eu ouvi de relato de alguns colegas. Outra aranha muito comum em quem tem quintal com jardim, com algum pedaço de grama, é a aranha-lobo, ou então aranha de jardim, tá bom? Essa daqui, ela quando morre, ela fecha todas as patinhas assim, fica parecendo com uma tarântulazinha, mas também não representa perigo nenhum. E aqui nós temos aquelas aranhas, a aranha perna longa que fica dentro de casa, temos a aranha de telhado, e também temos a monstruosa, mas inofensiva, Nephilinges cruentata, também chamada de Maria Bola, ou também chamada por mim de aranha cruel. Ela é uma aranha que se você jogar alguma coisinha na teia dela, ela basicamente vai naquele objeto, vai reconhecer que não é nada, vai arrancar aquele troço e jogar para fora. Uma vez eu peguei um grilo, na verdade um gafanhoto grandão, bem grande mesmo, e joguei numa teia dessa, né? Eu queria perturbar a bichinha, coitada. Ela foi lá, pô, caiu um alimento aqui na minha teia. Foi lá ver, era um bicho morto. O que a bicha fez? A bicha pegou, tremeu a teia ela todinha e jogou fora. Ou seja, a Nephilinges cruentata, que antigamente se chamava Nephilenges cruentata, ela é uma aranha que ela vai logo na sua teia, lá em qualquer região da sua teia, reconhecer o que caiu ali
e se não for do interesse dela, ela vai jogar fora, tá bom? Obviamente existem muitas outras aranhas, inclusive aranha vermelha falsa, aranha vermelha comum, que é muito comum nas nossas casas, só que 99% delas não é perigosa, então pode ficar tranquilo, pode ter aranha na sua casa. Obviamente não vai deixar uma caranguejeira entrar na sua casa, porque ela pode te dar uma picada e você sentir muita dor, tá? Principalmente se você vive no norte do Brasil, onde é muito comum. Inclusive eu tenho um amigo que vive lá, especialmente no Pará, em Belém, que ele fala que toda vez que chove as caranguejeiras ficam pelo quintal. Pode representar um perigo se você tomar uma picada e sentir muita dor, tá? Mas em questão do veneno desse animal, você não vai ter problema com ele, tá? Então pode ficar tranquilo que as aranhas são nossas amigas, elas são ecologicamente importantes, elas ajudam no controle de insetos, de outros aracnídeos, de miriápodes, também ajudam no controle de mamíferos, se você tiver uma super caranguejeira em casa, como a tarântula Golias, né? E é isso, galera. Não matem as aranhas, elas são nossas amigas. Também não matem largatistas, apesar de não ser o tema desse vídeo, tá? E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, deixe nos comentários sugestões de temas que vocês querem aqui. É muito importante para que a gente consiga fazer esses vídeos aqui, mesmo em ambientes totalmente adaptados como esse aqui. E muito obrigado, tá, pela paciência com esse vídeo. Um grande beijo para vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.